Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo que é muito relevante pra gente porque vai ter a participação de uma hematologista. Eu estou muito grata com a participação dela, já agradeço, doutora Clarice Lobo, do Rio de Janeiro, hematologista muito renomada que participou do nosso vídeo de hoje. Pra quem não me segue no Instagram, segue lá porque foi por lá que eu peguei as perguntas de vocês pra ela. E ela, com toda a atenção, respondeu pra gente. Então, esse vídeo é de perguntas com a doutora Clarice Lobo respondendo pra gente. Então, vamos lá. Bom dia, aqui é Clarice Lobo, eu sou médica hematologista no Rio de Janeiro e eu vou responder para vocês algumas perguntas que me chegaram sobre a pessoa com doença falciforme, algumas dúvidas. Quais vacinas especiais para as crianças com doença falciforme e a partir de qual idade que deve ser feita a aplicação? A pessoa com doença falciforme, a criança com doença falciforme, deve tomar as vacinas especiais, todas preconizadas pelo Ministério da Saúde. A vacina de gripe é muito importante, manter a vacinação 100% é muito importante, não perder a carteira vacinal. Existem as clínicas de vacinação especiais, que são os CRIs, que estão distribuídos por todo o Brasil, que é o Centro Regional de Imunobiológicos Especiais. Esses centros regionais, eles estão preparados para receber a pessoa com doença falciforme e fazer a programação vacinal. Vacina contra hemófilos, vacina contra pneumococos, a pneumo 13, recém-liberada para pessoas imunossuprimidas, pode ser tentada, apesar da doença falciforme não ter sido listada como a doença para ser feita, no caso, para a pneumo 13, como a pessoa com doença falciforme, a criança é asplênica, ou seja, o baço não funciona, o médico hematologista pode solicitar ao CRI o uso da vacina pneumo 13 para as crianças com doença falciforme sob a justificativa de asplenia funcional. O mesmo pode ser feito com adultos com doença falciforme. Eu tenho conseguido para os meus pacientes vários tomarem a pneumo 13 com essa justificativa. A criança com doença falciforme pode tomar a vitamina C e qual restrição? Não existe restrição de uso de vitamina C para as pessoas com doença falciforme, em qualquer idade. Elas podem tomar vitamina C normalmente ou se alimentar com vitamina C. Não é necessário uma dieta rica em vitamina C, mas não pode haver carência de vitamina C. Quando eu digo não é necessário, eu digo não é proibido. Não existe nenhuma proibição para a pessoa com doença falciforme usar vitamina C. E por que os hematologistas têm medo e não gostam de recomendar a gravidez para paciente que tem doença falciforme? Por que tem medo disso? A gravidez é uma gravidez de risco para a pessoa com doença falciforme, para a mulher com doença falciforme. Portanto, ela deve ser programada, pensada e, de preferência, ela ser única, ou seja, após cada gestação, a mulher vai ter um desgaste no seu organismo em relação ao período que passou grávida. A gravidez, ela é um descompasso para todas as mulheres, mas ela é biológica. Então, a pessoa que tem doença falciforme tem o direito de ser mãe. Essa gravidez, entretanto, como ela é uma gravidez de risco, ela deve ser programada e eu recomendo que as minhas pacientes tenham apenas um neném, porque já mata o nosso desejo de ser mãe e não sobrecarrega tanto o organismo. Existe risco para mulheres que querem engravidar com a doença falciforme e usam a hidroxureia, né? Se tem um risco aqui da gravidez com a doença falciforme hidroxureia? A hidroxureia é um quimioterápico e, portanto, os estudos não na pessoa, mas no vidro, dentro do laboratório, mostram que células que estão em desenvolvimento podem sofrer modificações quando se acrescenta hidroxiureia na pedra do laboratório, chama-se pedra de Petri, nessas condições. Então, extrapolando,
não é recomendado que a pessoa com doença falciforme em uso de hidroxiureia engravide, nem que amamente, porque o risco em bebês muito pequenos de uso da hidroxiureia não está bem documentado. A partir de 9 meses de idade, não existe risco para o bebê usar hidroxiureia. Isso já está bastante comprovado pelos estudos do Baby Hug que foram feitos em Memphis, com a presença inclusive da doutora Jane Rankins, que estará no nosso próximo evento. Pessoas com doença falciforme, mulheres com doença falciforme que queiram engravidar, devem fazer isso como uma programação, retirar a hidroxiureia e conversar com seu médico para fazer um regime de transfusão, de troca durante a gestação, para que a paciente esteja bem e possa cuidar do seu corpo e do seu bebê adequadamente. Isso pode ser obtido através da transfusão regular, ou transfusão de troca, ou transfusão simples, dependendo do hematócrito. Passei a sentir muitas dores nos pés. Isso é normal? A melhor pessoa para identificar se uma dor é dor de crise ou ela é uma dor que não é de crise é o próprio indivíduo. O paciente aprende a identificar muito rapidamente como é sua dor de crise. Dor localizada num local só e constante, nós devemos pensar em outra etiologia, em outra causa para essa dor. A dor na sola do pé ou a dor nos pés é uma condição que existe em todas as pessoas e que se chama fascite plantar. Ela pode ser diagnosticada por um ortopedista e vai ser abordada pelo fisioterapeuta, que vai tratar essa dor como uma dor é tratada em qualquer outro indivíduo. Dores persistentes em doença falciforme merecem uma radiografia local para ver também se ocorreu alguma necrose óssea naquele local que esteja sendo responsável por fazer a manutenção da dor. Mas não é normal uma dor localizada durante muito tempo em doença falciforme. Crise, sim, você pode ter uma crise que começa sempre na região plantar, na região dos pés, ou no braço, ou em algum outro local do corpo, e que, infelizmente, os únicos locais do corpo em que a pessoa com doença falciforme não terá crise é em locais onde não passa sangue, ou seja, nas unhas e no cabelo. Existem casos de pacientes que respondem melhor sem a hidroxiureia? Todos os pacientes com doença falciforme podem responder à hidroxiureia, entretanto, 30% dos indivíduos respondem mal à hidroxiureia. Quando isso ocorre, a gente se pergunta sempre se o remédio está sendo utilizado conforme prescrito e também se ele está na dose máxima tolerada, na dose ideal. A dose mínima de uso da hidroxiureia em que esperamos que ela tenha resposta é de 20 mg por quilo. Entretanto, alguns pacientes não toleram essa dose e precisam de doses menores. Quando eu digo não toleram, significa que eles fazem o leucócito muito baixo ou a plaqueta muito baixa, ou apresentam algum outro problema relacionado à hidreia, que são raros, mas pode haver aumento das transaminases do fígado ou alterações renais, muito raras e todas reversíveis quando se diminui a hidroxiureia. Entretanto, alguns pacientes não respondem à hidroxiureia, e a pergunta é se existem pessoas que cursam melhor sem hidroxiureia do que com hidroxiureia. A única justificativa seria que a hidroxiureia pudesse estar sendo tóxica para essas pessoas e então a retirada da hidroxiureia diminui a toxicidade e o paciente se sente melhor. A hidroxiureia, ela combate todas as alterações da doença falciforme em termos de hemólise intravascular, em termos de diminuição da circulação, em termos de... Sobre o transplante de medula óssea, por que tem pré-requisitos para fazer em quem tem doença falciforme? Em relação aos pré-requisitos para fazer o transplante de medula óssea, ocorre porque o transplante de medula óssea não é uma atividade isenta de risco. Ela é uma intervenção médica que tem uma gravidade.
Pacientes que respondem bem à hidroxiureia ou pacientes que não tenham irmãos compatíveis não são candidatos inicialmente. Agora, os pacientes que, apesar da hidroxiureia, apresentam intercorrências graves ou pacientes que têm mais crise de dor mesmo em uso da hidroxiureia, esses sim são candidatos. Os pré-requisitos que foram utilizados atualmente no último protocolo do Ministério da Saúde são pré-requisitos bem respeitados no mundo acadêmico e eles devem ser seguidos realmente para pessoas com doença falciforme. Agora, na verdade, quando um paciente com doença falciforme tem um irmão compatível, o transplante é uma possibilidade, é uma opção terapêutica que deve ser colocada à mesa. Quais riscos e benefícios da hidroxiureia para o paciente com doença falciforme? Bem, essa é a pergunta mais fácil e mais difícil de responder, é a mais integral. A hidroxiureia é um medicamento liberado para uso em doença falciforme desde 1998. Atualmente é recomendada para crianças a partir dos 9 meses de idade. Ela não só aumenta a quantidade de hemoglobina fetal de dentro da hemácia, fazendo com que a hemácia fixe mais o oxigênio e com isso ela afoice menos, como também ela aumenta a vasodilatação causada pelo óxido nítrico, que aumenta durante o uso da hidroxiureia. Ela diminui as crises de dor, ela diminui a hemólise, diminui a destruição do sangue, portanto ela aumenta a quantidade de hemoglobina, fazendo com que o paciente oxigene melhor. Mais recentemente, se identificou que pacientes que usam hidreia desde muito criança, eles têm melhora da capacidade cognitiva, ou seja, a doença falciforme prejudica menos, se é que prejudica, o sistema de raciocínio e de inteligência do indivíduo ao longo dos anos, fazendo com que a hidroxiureia, até os dias de hoje, ela é o medicamento mais indicado para a grande maioria de pessoas com doença falciforme SS e extensível também para os pacientes. Como identificar se o baço do bebê está grande? E como vou saber se está tendo uma crise de doença falciforme? Crise álgica em bebê é sempre um desafio. Mas a mãe, os cuidadores, eles têm possibilidade de perceber a criança inquieta, chorosa, a criança que você bota a mão e ela já está reclamando, ela está gemente. Essa criança é uma criança que provavelmente está em crise. A crise da criança também ocorre com frequência na mãozinha e no pezinho, que se chama síndrome mão-pé. A mão e o pé ficam inchados, ficam doloridos e avermelhados. Essa síndrome é uma crise de dor, e a criança vai reagir a isso com choro constante, e deve alertar os pais. Quanto ao crescimento do baço, muito cedo o hematologista pediátrico ou o pediatra vão ensinar a mamãe a palpar o baço. A palpação do baço é uma técnica muito simples, que dá para a gente aprender com rapidez, uma vez que o abdômen do bebê é molinho, e a regra é palpar o baço do bebê todo dia na hora do banho. Se o baço começa a aparecer e a consistência dele embaixo do gradil costal, do lado esquerdo do corpo, ele fica com uma consistência como a ponta do nosso nariz, um órgão cresce ali como se fosse a ponta do nosso nariz, próximo aqui do estômago. Gostaria, doutora, que a senhora falasse sobre o coração aumentado na doença falciforme. Falasse um pouco sobre esse tema. A doença cardíaca na pessoa com doença falciforme não era um quadro muito explorado até bem pouco tempo atrás. Atualmente nós sabemos que, assim como existe alteração da microcirculação, da circulação fininha
em todos os órgãos, também ocorre isso no coração, e vários pacientes adultos que vão à emergência com um quadro compatível com síndrome torácica, com dor no tórax, podem estar com uma doença vascular cardíaca na microcirculação. A detecção dessa doença é feita através da ressonância cardíaca, que vai mostrar a microcirculação com comprometimento. Além do uso da idreia, esse indivíduo com comprometimento da microcirculação cardíaca deve ser mantido em sistema de transfusão de troca. Ao lado disso, o aumento do coração, a insuficiência cardíaca, ela pode acontecer em pacientes adultos, principalmente, e que têm um quadro de anemia mais intenso e que estão há muitos anos com esse quadro anêmico, levando a uma sobrecarga cardíaca, uma vez que o coração é o único órgão que se nutre enquanto ele está relaxado. Na hora que ele bate, ele se contrai e ele não é mais nutrido naquele momento. Se o coração estiver acelerado, os períodos de pausa onde ele poderia ser nutrido é diminuído, fazendo com que cronicamente o coração receba menos oxigênio. Mudou alguma coisa no protocolo sobre ministrar o ferro profilático para bebê até 2 anos? Se faz, né, essa questão do uso profilático de ferro para o bebê com doença falciforme? Em relação ao uso do ferro na pessoa com doença falciforme, ele não é proibido. A recomendação para as crianças de 0 a 2 anos utilizarem ferro para o crescimento deve ser avaliada na pessoa com doença falciforme. Entretanto, ela só deve usar ferro quando existe ferritina baixa ou índice de saturação de transferrina baixa. Porque o indivíduo que tem uma hemólise crônica, ele tem uma tendência ao longo da vida de reter, de absorver mais ferro. Então, é possível que uma bolsa de sangue seja transfundida ao longo do tempo, ela também tenha um aumento do ferro naquela situação. Então, a regra não é não dar ferro para pessoas com doença falciforme, mas sim dosar a ferritina, o índice de saturação de transferrina. Quando eles estão alterados, sim, repor o ferro. Quando eles estão normais, esse indivíduo já tem a quantidade de ferro necessária e não deve ficar tomando ferro ao longo da vida. Muito obrigada, doutora Clarice. Gostaria de agradecer em nome de todos os participantes aqui do vídeo e de todos que acompanham o canal. Sua participação enriquece muito a nossa troca de experiências, de informação, de compartilhamento de conteúdo aqui no canal. Então, eu quero convidar vocês que participam aqui do canal também para incentivar, né, a gente fazer mais vezes esses vídeos, inscrevendo-se aqui, compartilhando e também lá no Instagram, porque é lá que eu consigo mais próximo de vocês pegar essas perguntas para passar para os profissionais, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito a diferença para vocês, as respostas, e até o próximo vídeo. Tchau!